Lembrai-vos da mulher de Ló. Pode tomar o seu assento. Eu ouvi alguém fazer assim, ó. Você sabe que o pregador tem umas coisas estranhas, né? Tem mensagem que o pregador quer pregar, tem outras que ele não quer. Mas tem umas mensagens que ela tem um peso diferente. E às vezes a gente precisa de um tangedor para ajudar a ficar mais suave, né? Você me ajuda, tangedor? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele está numa série de parábolas sobre a súbita vinda do reino de Deus. É sobre isso que Ele está falando. Está falando sobre alguns aspectos pelos quais, ou através dos quais, o reino de Deus vem. O reino de Deus vem em um aspecto invisível. Na sua casa, todo mundo servia aos espíritos, comia na mesa dos espíritos. Alguém levantou a mão para Jesus. Aquilo foi a derrota de todas as castas espirituais de gerações e gerações, porque uma pessoa na casa levantou a mão. Então o reino de Deus chegou naquela casa através de uma pessoa. Essa pessoa não precisa ser a mais culta, não precisa ser a mais importante, nem a mais velha da casa. Ela só precisa ser a porta por onde Jesus vai entrar. Então o reino dos céus entra na casa de alguém ou na família de alguém assim, desta forma, e faz uma obra extraordinária. A outra maneira, e a principal, é a vinda de Jesus, chamado de parousia ou parousia, o arrebatamento, o raptar, a segunda vinda de Cristo. E o Senhor Jesus, nesta série de parábolas, decidiu apresentar alguns exemplos. Ele disse: lembrai-vos dos dias de Noé. Olha os dias de Noé, o que acontecia? E há algumas lições de Deus nos dias de Noé. Dentre elas, a lição de que as mesmas águas que mataram, destruíram todo o velho mundo, foram as águas por onde os salvos navegaram. Então, nas mesmas águas ou nas mesmas terras por onde alguns estão morrendo, tem uma igreja navegando. É importante também lembrar que quando Noé constrói a arca, ele não constrói a arca para a salvação da humanidade. Pelo contrário, Hebreus diz, através disso ele condenou o mundo. Ele constrói a arca, e é assim que está escrito, para a salvação da sua família. E Noé é um pregador, para mim, um dos maiores pregadores depois de Jesus na Bíblia é Noé. E existem uns paradoxos com ele, porque ele é um homem que trabalha em um projeto que durou 100 anos. Trabalhou 100 anos num projeto, pastor Xavier. O projeto ia funcionar por 40 dias. E o pior de tudo, se assim eu posso dizer, é que ele pregava enquanto trabalhava. E ele nunca viu o fruto da sua pregação. Noé não foi um ganhador de almas. Ele não mudou a temática do seu sermão por conta dos resultados. A certeza que ele tinha de quem lhe deu a mensagem era tão grande que ele permaneceu fiel ao que Deus lhe entregou. E é frustrante para o embaixador de Cristo
chegar em casa dia após dia com o mesmo resultado. Quantas vidas foi hoje? Hoje foi nenhuma. E no congresso? Nenhuma. Na festa de jovens? Ninguém. Congresso das senhoras, a igreja lotada, gente lá de fora, quantas almas? Ninguém. E a mensagem é a mesma. Ele não mudou. Mas Noé é o pai de família que teve a alegria de dizer: a minha casa está dentro da arca comigo. Então Jesus fala isso, como aconteceu nos dias de Noé, será assim também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E tem um mistério aqui, que para Noé a salvação consistia em entrar na arca, pastor Bonfim, enquanto para Ló a salvação consistia em sair de Sodoma. Você tem que sair do mundo e entrar na arca. E quando você sai do mundo para entrar na arca, não tenta trazer o mundo para dentro. E você observa que quando Jesus muda, e ele sai dos dias de Noé para os dias de Ló, ele diz: as mesmas coisas aconteceram no dia de Ló. Comiam, bebiam, só que agora, quando era Noé, diz assim, casavam. Nos dias de Ló, o leito, o matrimônio, a família perdeu o valor. É por isso que ele diz, no lugar de casavam, compravam e vendiam. A família não tinha mais valor. E parece que os nossos dias estão muito próximos disso, não é isso? Está muito semelhante. Os dias de Ló, em contraste aos dias de Noé, que terminaram com água, os dias de Ló terminaram com fogo. Quem é Ló? Ló é aquele homem que quando ele está ao lado de Abraão, ele cresce e fica rico. Você sabia que tem gente assim? Ele só cresce quando ele está do lado de um Abraão. E no dia que Abraão olhou para ele e falou assim: meu filho, a terra está adiante, não dá para a gente andar junto mais. Você está muito grande. Você está tão perto de mim que você está grande. Então, escolhe o caminho. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. E aí Ló olhou lá de cima, ele viu lá embaixo. O texto diz: as campinas do Jordão. E o texto de Gênesis diz que pareciam o jardim de Deus. Parecia. Parece, mas não é. E ele desceu com a sua riqueza, sua família. A carta de Pedro diz que o justo Ló afligia todos os dias a sua alma justa. Ele está registrado dessa maneira. O justo Ló afligia a sua alma todos os dias. Mas o justo Ló não conseguiu ensinar justiça a ninguém. E o pior de tudo, ele não conseguiu ensinar a sua própria casa. Por que você diz isso, Vinícius? Porque Deus falou assim: eu faria alguma coisa sem revelar a Abraão, já que eu sei que ele vai ser um grande povo e que através dele as nações serão abençoadas. E Deus coloca uma situação para Abraão, e a moeda de troca, ou a moeda para a salvação de uma cidade,
era a quantidade de justos que haviam naquela cidade. E eles começam aquele trabalho, aquele debate, né? Abraão, um grande intercessor, vai apresentando: Senhor, 45, Senhor, eu não destruo. Só que na verdade não havia essa quantia lá. O anjo do Senhor, os anjos de Deus descem a Sodoma, o lugar que parecia o jardim de Deus, na verdade era o canteiro do inferno. E quando os anjos de Deus aparecem, Ló compreende que não são varões comuns. Eu observo que o discernimento de Ló é semelhante ao de Abraão. Isso mostra que ele não está pervertido em sua fé. Quando Abraão teve esta visão angelical, ele vem e prepara, ele com Sara prepara alimento, prepara massa, bolo para oferecer ao Senhor. E Ló também tem esse discernimento e tenta trazer os anjos, os homens de Deus para dentro de casa. E os homens dizem assim, os anjos dizem assim: nós não entraremos na sua casa, nós vamos passar a noite na rua. Um dia, era lá no Iguape, eu estava ministrando uma palavra lá no Iguape, e Deus me levou a pregar sobre por que Deus rejeitou todos os filhos de Jessé, os de dentro da casa. E aí eu pregava sobre isso. Aí Deus apontou uma pessoa, uma mulher, e eu falei para ela assim: o que aconteceu dentro da sua casa que seus filhos foram rejeitados? Ela começou a chorar, pastor Bonfim. Foi aqui no Iguape, na nossa congregação. E eu disse: a senhora está afastada há quanto tempo? E o que aconteceu depois que a senhora se afastou? Ela disse: depois que eu afastei, mataram os meus filhos. Aí eu perguntei para ela: eu preciso fazer apelo para a senhora voltar? Aí ela veio. Mas é aquela coisa que a alma da gente sangra. O que está acontecendo dentro da tua casa para Deus rejeitar os seus ou abençoar os seus? O que acontecia dentro da casa de Ló para os anjos não quererem entrar lá dentro? Os anjos de Deus podem entrar na sua casa? Existe alguma coisa que desagrada a santidade de Deus dentro da tua casa? Tem alguma coisa que afasta Deus de lá? É por isso que eu pedi o tangedor, porque eu sabia que ia ser assim. Então, Ló insistia, e eles entraram. Dentro da casa de Ló tinha ele, a esposa, 2 filhas e 2 genros, 6 pessoas. Diferente de Abraão e Sara, quem vai para a cozinha fazer a comida para os anjos é Ló. Tem 6 pessoas em casa, mas quem vai servir é o velho. É errado um homem ir para a cozinha? Claro que não. Mas tem alguma coisa de errado aqui. Na hora de saírem, os homens da cidade dizendo: coloca esses varões aí para fora, para a gente usar eles, abusar eles. Diz assim: conhecer eles intimamente. Nós queremos violentá-los. Aí Ló faz uma coisa que eu não consigo compreender nos livros, eu não entendi, não achei nada parecido. Ele diz: eu tenho aqui 2 filhas moças, eu entrego elas a vocês, para que vocês deixem os varões livres. Um pai não faz isso, irmão. E aí depois Pedro diz: o justo Ló. Eu não entendo como que Pedro diz que ele era justo, que ele faz um negócio desse.
Tem coisa que é só para a eternidade, né? Alá, o adjorgue, a face, a de camara xerga. Mas isso também revela uma coisa para nós. O Senhor entregou um evangelho infalível a homens falíveis. Um evangelho puro e santo a homens santificados, mas na sua essência pecadores. Você vê que eu estou falando e dando tempo, não é, meu irmão? Diz o texto que eles falaram com Ló: até você nós vamos, e vamos usar mais você do que a eles. E aí o anjo puxou ele, os anjos puxaram ele e disseram: vê quem tem aí, vamos sair daquilo agora. Os genros dentro de casa zombavam. Aí eu olho para aquele tipo de crente que coloca dentro de casa alguém que zomba de você, zomba da sua fé, e você está dando a sua filha ou o seu filho para namorar essa pessoa e casar com essa pessoa. Senta na sua mesa, come o seu pão e zomba do teu Cristo. Enfim, eles saem para a cidade de Zoar. O texto original diz que a mulher não só olhou para trás, mas diz que ela tardou o passo como quem vai virar e realmente retornar. Então Jesus, ele fala para a gente se lembrar de uma pessoa que não tem nome. É uma anônima, com um dos piores exemplos da Bíblia. Ele não explica os detalhes, não dá justificativa, ele diz apenas: lembre-se dela. Então nós precisamos nos lembrar dela. Ela é a mulher que saiu de Sodoma, mas Sodoma nunca saiu de dentro dela. Ela trocou as vestes quando veio para a Assembleia de Deus, deixou o cabelo crescer, tirou o brinco, mas dentro dela ainda tem Sodoma. Vem participar do círculo de oração ou da quarta da virada, mas em casa ainda tem uma imagem de escultura, um ídolo, ou ainda acende uma vela para uma entidade. Ela mudou de lugar, mas não nasceu de novo. E o pior desta mulher é que ela não morre dentro de Sodoma, e ela não morre do lado de fora, ela morre no caminho. Ela morreu no caminho da salvação, no caminho do escape, no caminho do livramento, no caminho da promessa, no caminho dos que se salvam, naquele que é o caminho. Morreu no caminho e foi colocada como memorial de que alguém pode também perder a salvação estando no caminho. As filhas continuaram a caminhada com o pai, entraram em uma caverna. A filha mais velha disse para a mais nova: nosso pai não tem herdeiro, vamos dar vinho para ele. Quando ele dormir, eu me deito com o pai. Na noite seguinte, a gente dá vinho de novo. Quando ele dormir, você se deita. Aí nós vamos gerar do nosso pai. E elas fazem isso. As moças que Ló disse: eu tenho filhas virgens aqui em casa.
A primeira gerou, e o nome do menino era Amon. Esse veio a ser o pai dos amonitas. O segundo é Ben-Amim. Desculpa, o primeiro é Moabe, é o pai dos moabitas. E o segundo é Ben-Amim, o pai dos amonitas. Acabou a mensagem. Eu só queria assim imaginar, porque depois a Bíblia não fala, mas eu queria imaginar um encontro do pai da fé com o seu filho, Abraão encontrando Ló, depois desse evento. Ô Ló, rapaz, eu orei por você, que livramento, hein? Eu vi a fumaça que subia de Sodoma, parecia uma fornalha. Deus destruiu o pecado do povo, subia as narinas de Deus. Você está pensando que Deus não está vendo o que passa no Brasil, o que passa dentro da religião, o que passa nos palácios? Tudo está patente diante dos olhos de Deus, e o cheiro disso está subindo as narinas dele. E é eu aqui no meu delírio, viu? Sou eu aqui no meu delírio, Abraão e Ló. Abraão, rapaz, aí passa um menino correndo. Que menino é esse aí, Ló? É filho da minha filha. É, cadê o pai? Ele diz. Você está prestando atenção? Ló, você é o pai do filho da sua filha? Como é que aconteceu? Eu estava dormindo, me deram vinho. Você bebe vinho ao ponto da sua filha deitar contigo? Isso aqui é meu delírio, irmão. Para você entender. Daqui a pouco vem a outra com a criança no colo. Ô, Ló, meu neto. E o pai? Ló, cadê a sua mulher? Aí ele olhou para trás. O quê? Ela morreu em Sodoma? Não, pior. Ela morreu no caminho. Morreu sentada nos bancos dos presbíteros e pastores. Morreu segurando o microfone como os pregadores. Morreu cantando como os cantores. Morreu no caminho. O que fazia por fora era a coisa mais linda, mas aqui dentro, o Senhor disse assim: olha, nunca entrará na minha assembleia amonitas ou moabitas, porque não receberam o meu povo com água quando saiu do deserto. Está vedado, está proibido. Você sabe quem veio a ser os filhos do incesto de Ló? Os eternos e piores inimigos de Israel, amonitas e moabitas. E Deus deu essa ordem: nunca entrará na minha assembleia solene amonitas e moabitas. Até você abrir Mateus capítulo 1, versículo 4. Vamos ter que cantar um hino, irmão, para aliviar, que está pesado. Diga ai, viu? Não dá para dar glória, diga ai. Deus, o seu furor, ordenou. Quem é que vai transpassar o dito do Senhor? A voz dele é poderosa, como disse o salmista. A voz dele quebra os cedros do Líbano. A voz dele separa as labaredas de fogo. A voz dele faz parir as corças. E em seu templo todos dizem glória. Quem pode impedir? Aí Jesus se levanta. Eu sei que o meu pai disse que não é para entrar na assembleia amonitas e moabitas, mas eu quero colocar
os excluídos. Não vai ser na Assembleia, vai ser na história. Mateus 1:5. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou de Rute a Moabita. Está na história de Jesus. Tem um excluído na história de Jesus aqui, viu? Tem uma prostituta também na história de Jesus aqui, tá bom? Tem na história de Jesus, tem de todo jeito. Se tem lugar para você, tem um lugar para mim. Você que nos assiste, na história da redenção, na história do Salvador, na lista dos salvos, tem um lugar para você. Vamos ficar de pé. Vamos adorar a Deus. Tem um lugar para você, onde dos seus pecados Ele não vai se lembrar mais. A história fica registrada, mas Ele não vai se lembrar. O sangue dele já purificou. Ele decidiu colocar na história. Pai, eu vou colocar na minha história. Eu vou colocar, não vai ter, os excluídos terão uma ponte, um lugar de acesso. Pai, eu vou rasgar o véu de alto a baixo. Eu vou tirar a parede de divisão. Eu vou abrir o acesso. Eles vão poder se achegar a mim. Eu vou abrir para eles, para um coração quebrantado e contrito. Eu não vou resistir. Apenas os soberbos, o altivo, o melhor do que todo mundo. Me respeita que eu sou melhor, me respeita que eu faço mais, me respeita que eu sou. Para esse aí não tem lugar não. Agora para os humildes, viu? Os simples, os crentes, os salvos. Ei, os salvos, os corações quebrantados, os contritos. Jesus disse para a mulher no poço de Sicar: se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher que quebrou o cântaro não fez oração, não fez pedido, não fez campanha, nem abriu a boca, só se derramou, só se prostrou aos pés do amado. Jesus atendeu, escondeu ela, protegeu e disse: seus pecados estão purificados. Tem um lugar para você lá, tem um lugar para você na história de Jesus. E é melhor se alinhar com Ele, é melhor consertar o altar com Ele, é melhor se entregar para Ele. E sinta a presença. É melhor, porque os dias são como os dias de Noé. Porque os dias que estamos vivendo são dias maus. Está chegando o tempo da noiva encontrar o noivo. Ó Deus, e a noiva já está dizendo: ei-lo aí, já vem saltando sobre os montes. O meu amado é o mais belo de entre todos os milhares. Ei-lo aí. Está na hora da igreja acertar o passo, apertar o cinto, consagrar, limpar as vestes. Na parábola das virgens prudentes, elas entraram com vestes santas, elas entraram com botija de azeite, elas entraram porque estavam preparadas. Está na hora, igreja. Se derrama, se derrama, se derrama. Levanta as suas mãos. A igreja que vai morar no céu que adora. Ei, se você não é da adoração, deixa eu te dar um alerta. O céu de glória para onde tu pretende ir é lugar de adoração. Os anjos dizem: santo, 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 santo. Os anjos não
não param. Os 24 anciãos tiram as coroas da cabeça, se prostram diante do Cordeiro e adoram. Santo. Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia toda a casa. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. Esse diziam entre eles: Santo, Santo, Santo. É lugar de adoração. É lugar de adoração. É lugar de adoração. Derrama a tua alma. Senhor Jesus, nesta noite maravilhosa, eu te peço, derrama a tua presença sobre os salvos. Não se detém. Derrama a tua presença, ei, deixa a lágrima rolar, quebra, rasga o coração e não as vestes. Derrama a tua alma, derrama tudo que você tem. O Cordeiro de Deus está aqui, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que escreve teu nome no livro da vida, aquele que muda a tua história, aquele que escreve uma nova história para você. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a tem crente chorando, Jesus. Tem crente falando em mistério com Deus. É o que eu mais quero. Eleva a súbria, leva de plaval a forte. É o meu remédio. Tem crente sentindo a presença de Deus. Eu não quero ouro nem prata, só quero. De Manaus, saio de Plovixerga. Recebe esse renovo nesta noite de segunda-feira. Recebe esta graça nesta noite. Deus já está usando os seus vasos. Recebe renovo. Aí a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder. Olha para cá um pouquinho só. Isso. Você que está afastado do Evangelho, e eu não quero saber o que te fez se afastar. Você que é de outra religião, não tem religião, não importa. Você é um visitante nesta noite, onde você estiver. Se estiver ali nos assistindo agora ou depois, levante a sua mão onde você está. Você que está afastado do Evangelho, não é evangélico, levante a sua mão onde você está, levante. Levante a sua mão onde você estiver. Você que se encontra longe dos caminhos do Senhor. Quem sabe tem alguém assistindo essa programação ou irá assistir. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus pecados no teu madeiro. Eu entrego as minhas dores, mágoas, angústias, ódio, rancor. Eu entrego a minha vida destruída, devastada. Eu entrego tudo no madeiro, debaixo do teu sangue. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome nessa lista. Coloca o meu nome envolvido com o teu nome. Em nome de Jesus, se entregue para Ele. Procure uma igreja bíblica, ou mais perto da sua casa. Pastor Carlos Moraes, obrigado, Deus abençoe. Amém, queridos. Senta um pouquinho. Nós estamos tendo os avisos da semana. Até a próxima segunda. Deus abençoe, pastor Vinícius, pela gloriosa mensagem em nome de Jesus.